Meus caros, começando nesse exato momento mais uma edição do Gospel News do primeiro dia do novo mês de fevereiro, 1º de fevereiro de 2019, na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Aí deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia desse dia 1º de fevereiro de 2019. Olha só essa notícia e que vem a calhar com aquilo que eu já falei há muito tempo, referente a Hamilton Mourão, que ele não representa o direitismo ou conservadorismo coisíssima nenhuma. Vejam só, Mourão defende que mulher deve decidir sobre o aborto. Vice-presidente diz que é favorável que sejam ampliadas as possibilidades de interrupção da gravidez. Isso quer dizer, ele não só quer manter o status quo da legislação, como modificá-la, ampliá-la no sentido de dar outras possibilidades para fazer-se aborto. Mas vamos à íntegra da notícia. Em entrevista para o Globo, o general Hamilton Mourão revelou que tem um ponto de vista diferente do presidente Jair Bolsonaro em relação ao tema aborto. A mulher teria que ter a liberdade de chegar e dizer: preciso fazer o aborto, disse. Para o militar, as possibilidades de interromper uma gravidez devem ser oferecidas às mulheres. Ele explicou que o tema deve ser bem discutido, porque você tem aquele aborto onde a pessoa foi estuprada, ou a pessoa não tem condições de manter aquele filho, continuou. Minha opinião como cidadão, não é como membro do governo, é de que se trata de uma decisão da pessoa, concluiu. Quer dizer, em síntese, que o senhor Hamilton Mourão, ele é a favor do aborto, contrário ao posicionamento do Bolsonaro, que inclusive fez essa temática como bandeira de campanha aí de 2018. Por conta dos evangélicos, de ter o apoio deles. Aí você vê, o sujeito coloca como seu vice um cara totalmente opositor, ligado a pautas progressistas, coisa eu já disse que Hamilton Mourão é de um partido da esquerda, porque o PRTB é esquerda, inclusive apoiou a Dilma, Partido Trabalhista, aliás, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Então você vê em quem você votou, os evangélicos, Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro sim defendeu essas pautas. No entanto, se porventura Mourão mandar no governo, ou o Bolsonaro precisar passar o bastão para ele, ele pode aprovar algumas medidas ou ser favorável a algumas medidas que são contra as pautas do próprio Bolsonaro, ou ainda se ele receber impeachment. Então, você vê quem você colocou lá no poder. Mourão não tem problema, é uma gente boa, não tem problema ele ser aí da maçonaria. Pois é, está demonstrado aqui, porque na realidade a maçonaria também se interessa por essas pautas divergentes aí. Só para você ter a ideia, Então, não precisa nem mais falar nada, as próprias palavras se falam ou se ecoam, melhor dizendo, sem precisar falar, no silêncio. Vamos a outra notícia aqui. Comente referente a essa notícia, Aí você vê como pode, então, o governo Bolsonaro ser totalmente o contrário daquilo que propagou. Só para você ter essa noção, e que eu já falei há muito tempo, que o problema não é necessariamente Bolsonaro, mas quem se aliou, aliás, não são palavras minhas, foram do próprio Cabo Daciolo. Vamos à segunda notícia. Essa notícia também é muito polêmica, envolvendo novamente a Damares. Parece que a perseguição total é contra a Damares. Por quê? Porque Damares é evangélica. Por que a mídia não está perseguindo Hamilton Mourão? Porque Hamilton Mourão é da mídia, é de esquerda, é o camarada aí, até mesmo considerado por ela mesmo mais sensato do governo. E também ele está ligado à maçonaria, e a maçonaria está em ambos os lados, tanto em direita como em esquerda, como já foi falado.
Inclusive, Olavo de Carvalho já falou que realmente Hamilton Mourão representa a esquerda, é totalmente um opositor de Bolsonaro. Aí eu pergunto, por que Bolsonaro foi se associar a ele, né? É a grande pergunta, só para você ter a ideia, né? Ver como o Bolsonaro não manda sozinho e que ele tenha se aliado a pessoas não muito confiáveis. Vamos lá. Lulu não foi arrancada dos braços da família, diz Damares sobre matéria da época. Nota da ministra contesta todas as afirmações da publicação da editora Globo. A revista Época dessa semana traz em sua capa uma reportagem com o título "A Branca levou a Lulu", dando a entender que Damares sequestrou a menina. Lulu Camaiura deixou a aldeia no norte do Mato Grosso há 15 anos, quando tinha apenas 6 anos de idade. Segundo a reportagem, a avó paterna, Tanumu Macaru, diz que Damares e Márcia Suzuki levaram a menina na marra para tratar seus dentes e Lulu nunca mais retornou à aldeia. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos emitiu uma nota para desmentir a revista e dizer que não arrancou a menina de sua família, mas que recebeu autorização de seus parentes para levá-la para tratamentos de saúde em Brasília. Lulu não foi arrancada dos braços dos familiares. Ela saiu com total anuência de todos e acompanhada de primos, e irmãos para tratamento ortodôntico, de processo de desnutrição e de desidratação. Também veio a Brasília estudar, garante Damares. A nota diz também que Damares é uma cuidadora de Lulu e a considera uma filha, pois os trâmites para adoção legal não foram feitos. Como não se trata de um processo de adoção, e sim um vínculo socioafetivo, os requisitos citados pela reportagem não se aplicam. Ela nunca deixou de conviver com os parentes que ainda moram em Brasília, completa a nota. Damares também contesta a informação de que Lulu não voltou mais à aldeia. Ela deixou o local com a família e jamais perdeu o contato com seus parentes biológicos. Inclusive, pais, tios e irmãos de Lulu a visitam com frequência. E aí tem a nota que você pode conferir na íntegra, ela falando acerca disso. Então a mídia agora está em cima da Damares pelo fato dela ter adotado, entre aspas, ilegalmente a menina indígena, né? E aí a gente tem que esclarecer alguns pontos. Primeiro, que não são todos, obviamente, ou todas as tribos que cometem um infanticídio. E o infanticídio não é só de bebês, mas também se estende a crianças de 0 a 6 a 7 anos. O que é um infanticídio? A matança de crianças por conta de algum defeito, de alguma deficiência, ou até mesmo o pajé, lá, o líder da aldeia, interpreta ou vê que a criança tem algum espírito imundo e que vai atrapalhar a aldeia, então eles enterram ela viva, as crianças vivas, ou matam ou enterram elas vivas. É isso que se faz em algumas aldeias tão primitivas. E Damares, sabendo disso, e até essa Lulu poderia ser assim, então, morta, de uma maneira brutal, cruel, ela pegou essa criança para si. É claro que na época não se tinha uma lei de adoção como se tem hoje. Inclusive a lei, me parece que nacional, de 2009. Tinha o ECA, que é da década de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, que lá, em um dos seus artigos, fala a respeito de ter que passar por um processo ou de fato ter que avisar as autoridades para pegar uma criança ou fazer adoção, não pode ser um rapto. Mas fato é que não foi tão ilegal assim, teve um motivo. E como Damares explica, ela ainda trouxe seus familiares, parentes, tios e irmãos para perto da própria criança em Brasília. A avó questiona, mas pode ter sido influenciada aí pela matéria da própria revista para falar uma série de inverdades. Então é muita tolice, é pegar procurar pelo em ovo para criticar a Damares. Eu nunca vi, ela é que mais tem sofrido. E aí se percebe como a mídia é intolerante aos religiosos, aos cristãos principalmente. Porque eu tenho toda a certeza, se Damares não tivesse a sua fé, que se Damares
tivesse um posicionamento um pouco equilibrado, um pouco equilibrado à luz da mídia, do tamanho ou equivalente a Hamilton Mourão, a mídia não iria persegui-la de maneira alguma. Agora, como ela é cristã, né, como ela tem um pensamento diferente, bem conservador, então ela é atacada, né? Porque ela é um terrível, ela representa de fato o reacionarismo, ela representa algo de mal no Brasil, ela vai acabar com os gays, ela vai acabar com isso, ela vai acabar com aquilo. Então se cria essas polêmicas todas em torno dela. Mas aí o que acontece? Quanto mais se bate, mais se cresce, né, essa massa. E o que pode ocorrer? Mas futuramente a Damares pode ser uma deputada, pode ser uma senadora e quiçá uma presidente no futuro ou vice-presidente. Porque a mídia realmente nem presta atenção para isto, né? Porque, de fato, o que Damares faz expressa a maioria da população brasileira, que para a mídia, que está cega, não percebe que os brasileiros são conservadores e que justamente foi nesse ponto que o PT perdeu e a esquerda perdeu por conta do seu extremismo de querer eliminar ou não dar bola para a fé de outrem, né? Essa é a grande questão. Então, é lamentável. Eu não estou defendendo aqui de ir lá raptar crianças ou fazer processo de adoção de modo ilegal. Não estou defendendo. Mas fato é que tem um motivo diferente do que ocorreu, inclusive aqui próximo da minha cidade, Santa Catarina, que foi feita principalmente no final da década de 80 e 90, de pessoas de uma maneira clandestina pegarem, né, filhos de mães que não poderiam criar essas crianças por conta da questão socioeconômica e dizer que iam levar para Curitiba, para São Paulo, para Minas Gerais e tal, né, que iam adotar as crianças, mas na realidade eles faziam um tráfico ilegal de adoção. Eles negociavam com gente lá em Israel, de Estados Unidos e por aí em diante. Inclusive tem uma ONG, principalmente de gente ligada a Israel, em que eles se interessam, né, onde eles estão se interessando e procuram achar seus pais biológicos aqui em Santa Catarina. Foi matéria até no Faustão, na Rede Globo e tal, né? Nós tivemos até relatos de mães que saíram daqui, de Porto Belo, de Joinville, e foram lá no programa testemunhar. Isso é algo ilegal, porque as mães davam de bom coração, porque não tinham como sustentar, queriam ver o melhor dos seus filhos, confiavam que para uma família de Curitiba, que ficava aqui no Brasil, na realidade havia um comércio onde rolava muita grana para fazer essa adoção, né? Diferente desse caso, né? Então, as coisas têm que ser analisadas com o seu devido cuidado e no seu devido contexto. Bom, vamos a outra notícia, senão a gente nos estende, né? Ou me estendo aqui por demais. Aliás, esse Gospel News não é de comentários, eu estou sendo um pouco até teimoso comentando aqui. Nós temos ainda mais duas notícias muito importantes para trazer aqui no Gospel News. Comente acerca dessa notícia também, envolvendo a Damares, a adoção, etc. Se é perseguição da mídia, se ela fez errado, se ela deveria ter deixado a criança lá ser morta mesmo pelos líderes da aldeia, né? Isso é direitos humanos, né? Isso é direitos humanos. Isso me faz me lembrar até mesmo de muitos, inclusive alguns deles vieram até para o Brasil, que na época de Hitler fingiam que tinham matado crianças, pais e familiares, etc., para que viesse salvar essas pessoas. Ou seja, eles colocavam as pessoas como se estivessem mortas, enterrando lá no local específico. Vinham as autoridades e não, está tudo morto, está tudo enterrado. Na realidade, ele era um morto-vivo, porque ele estava escondendo e depois dava um jeito de salvar. Quantas vidas, principalmente crianças, foram salvas? Isso é direitos humanos. Isso é uma atitude realmente coerente em favor da vida. Agora, a mídia tendenciosa, né, vai sempre procurar aí coisas que não existem. Bom, vamos à próxima notícia. Dê o seu like, comente, puder ajudar o canal, ajude. Abaixo no link da descrição tem as informações para você nos ajudarem. Agora uma notícia envolvendo a igreja da IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou a sua emissora Record, né, do senhor Edir Macedo. Condenada a Record, terá que transmitir programas sobre religiões de matriz africana. Decisão foi acordada entre as partes, reduzindo o tempo dos programas de 1 hora para 20 minutos. Um acordo assinado pela TV Record no Tribunal Regional Federal da Terceira Região
garantirá que a Record News terá que transmitir 4 programas sobre religiões de matriz africana. O trato se refere a uma ação pública de 2004 que foi apresentada contra a emissora de Edir Macedo pelo Ministério Público Federal, o Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, ITCAP, e o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e da Desigualdade, CERT. Essas entidades cobram na justiça reparação por conta de programas da Igreja Universal do Reino de Deus divulgados na Rede Record e Record News que faziam ataques às religiões de matriz africana. Para o MPF, o Ministério Público Federal, os programas tratavam de uma forma intolerante. Intolerância religiosa em pleno espaço público, é o ponto que eles falam, público televisivo contra as religiões afro-brasileiras, e que a liberdade religiosa não pode ser usada para acobertar condutas ilegais. Com o fim da ação, ficou determinado que a ITCAP e a CERT serão responsáveis pela concepção e produção de programas, cada um deles com 20 minutos de duração. Além disso, a Record terá que pagar 300 mil de indenização para o ITCAP e mesmo valor a CERT. Em abril de 2018, a sexta turma do TRF-3 determinou, o TRF é Tribunal Regional Federal da Terceira Região, determinou que o direito de resposta seria distribuído em 8 programas com 1 hora de duração cada, que seriam exibidos tanto na Rede Record quanto na Rede Record News, que é a TV só de notícias, o canal só de notícias. Com um acordo firmado no TRF-3, o tempo de programa caiu, também ficou determinado que apenas a Record News transmitirá a programação. Então veja, que todo cuidado é pouco. Possivelmente eram as entrevistas com os demônios, falar nomes aí que envolve a cultura afrodescendente, e claro, e fazendo aquela apelação toda. Muitas das vezes não são exatamente demônios, é um teatrismo que eu já estou combatendo aqui no canal, que alguns fazem aí, e ainda vem pessoas me atacar achando que eu sou um carnal, que eu sou isso. Jesus não fez dessa forma, Jesus simplesmente expulsou, ele não fez nem entrevista. Aliás, teve um pequeno intervalo, vamos dizer assim, uma pequena entrevista, quando os demônios disseram assim: o que temos nós contigo, Cristo? Nos expulsa. E aí Jesus atendeu o que eles queriam, expulsar lá para a manada dos porcos, e depois também teve outra que Jesus disse: quantos são? Legião. Isso é bíblico. Agora, mais do que isso, é excesso e é querer se aparecer e atingir até mesmo a fé de outrem, que aí a gente tem que analisar do ponto de vista do próprio direito, eu não quero aqui atacar a Igreja Universal nesse sentido, mas é que tem que ter a vigilância e a prudência, porque nós vivemos numa democracia e não numa teocracia. Então tem que ser respeitada de fato a fé dos outros, no entanto, obviamente, sem deixar de fazer aquilo que a gente acredita, sem os excessos. A questão é que numa TV, como tem muitas pessoas, pode ofender, assim como eu creio também que na rádio, e isso tem que ser bastante analisado. Agora ela vai ter que fazer uma programação para as matrizes africanas de respeito. Inclusive nós tivemos uma polêmica envolvendo o Kleber Lucas, o pastor que ajudou um babalauê a construir lá a matriz africana, aliás, o templo de uma religião matriz africana e tal, e foi muito criticado por isso. Acho que não precisava para tanto, bastava respeitar de fato, mas segundo a colocação ele teria feito isso porque alguém dito cristão evangélico foi lá fazer algo contra. Isso não se deve também, porque nós estamos, como já disse, uma democracia, cada um externa a sua fé, a sua religião como quer. Agora, o que não pode ocorrer é colocar uma mordaça para nós não podermos falar o que podemos falar à luz daquilo que está descrito na Constituição, que é o direito religioso de se expressar de uma maneira, da maneira que venha a calhar com a nossa crença, com a nossa fé, e do modo religioso que nós, assim, então, gostamos, Enfim, é um pouco complexo, mas eu consigo compreender quando há muita apelação, e aí a muita apelação está ligada também com isso aqui, Como já disse, essas questões aí
de muita entrevista e tal, e até deixam a palavra de Deus de lado, né? Deixam o Cristo centro, colocam o diabo centro, né? O diabo vira o centro do culto, e o diabo é que fala a verdade. Olha, fala aí, diabo, Deus está comigo, Precisa o diabo, que é o pai da mentira, falar isso para dizer que Deus está contigo? Ou a Bíblia que diz: não temas, esforça-te em bom ânimo que eu serei contigo. É só para você fazer a sua parte, que Deus vai fazer a dele e vai estar contigo. Ele já prometeu na sua palavra estar contigo, conosco, né? Desde até a consumação dos séculos. Então é muita falta de percepção cristã e também de leitura ou meditação bíblica. Bom, dito isto, vamos à última notícia aqui, até porque já nos alongamos por demais. Novamente envolvendo política. Olha só essa. Pressionado, Maduro pede ajuda a religiosos. Sou um cristão de verdade. A cada dia que passa estou mais crente e tenho mais fé em Deus e na força de Cristo, declarou o ditador venezuelano. Cada vez mais pressionado, interna e externamente, o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que não renuncia, mesmo diante da grave crise política e social imposta ao país pelo seu regime considerado ditatorial. Se no passado ele atacou evangélicos e lideranças católicas que o criticavam, agora Maduro apela aos religiosos por apoio. Durante o Congresso Venezuelano de Cristãos pela Paz, realizado nesta quarta-feira última, dia 30 de janeiro, ele pediu que todos rezassem por ele. Transmitida pela televisão estatal, durante o que acabou sendo uma mistura de culto e comício, um pastor intercedeu a Deus pela vida do presidente, de seus ministros e dos membros das Forças Armadas. Também expulsou do país de todo demônio de guerra, todo demônio de divisão. Ao lado de sua mulher, Cília Flores, e da vice-presidente Delcy Rodrigues, Maduro recebeu as orações depois foi feita uma longa declaração. Peço-lhe que reze por mim, peço que me dê suas bênçãos e peço que a paz e o futuro da Venezuela, pela paz e pelo futuro da Venezuela. Disse Maduro, que acrescentou: peço toda a força, sabedoria e peço amor suficiente para levar o país a um destino melhor, para um destino mais elevado. Autodeclarado católico, o presidente da Venezuela afirma ser alvo de um plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para matá-lo. Eu sou um cristão de verdade, não sou enganador, não sou como os fariseus hipócritas, referindo-se aos críticos. Sou um cristão de Cristo. A cada dia que passa estou mais crente e tenho mais fé em Deus e na força de Cristo, porque Ele me acompanha, me abraça, me protege como seu manto sagrado. Em diversas cidades do país, evangélicos têm convocado campanhas de oração pelo país. A maioria dos pastores já se manifestou favorável a que Juan Guaidó assuma a presidência. A Confederação de Igrejas Cristãs da Venezuela reconheceu Guaidó como alguém chamado para liderar a nação nesse período de transição. Os líderes evangélicos também pedem pelo fim da ditadura, clamando para que cesse a usurpação da presidência da República e que sejam realizadas com urgência eleições livres no âmbito de um acordo nacional. Olha só o que acontece, né? Um sujeito, por conta de querer ascender o poder, ele vai até mesmo contra o seu próprio discurso. É isso que Constantino fez nos primeiros séculos, né? No século III, quando viu que estava próximo de uma derrocada, o Império Romano, e que perseguia os cristãos, ele disse: então nós vamos aqui pegar os cristãos, vamos oficializar como a religião do Estado, né? Vamos fazer essa fusão de Estado e Igreja, vamos dar de fato ajuda para eles, porque assim a gente dá uma contenção, a gente de fato acaba com a discussão e viramos aí, né, paz e amor, amiguinhos e tal. Para não perder o posto, para não perder, então o governo Constantino fez isso. A mesma coisa que Maduro está fazendo aí, né? Sendo contra os seus próprios posicionamentos, sendo até mesmo um pseudo convertido, assim como foi Constantino. É lamentável, né? Porque a Bíblia não nos, de fato, diz para sermos favoráveis a ditadura alguma. Deus é contra um governo opressor que massacra o justo, um governo que não reconhece seus erros. Nabucodonosor, rei em Babilônia, não era rei em Israel, sofreu por conta de ter um servo de Deus lá, Daniel.
Ele, por conta da sua arrogância, orgulho, recebeu o veredicto de Deus. Vai ser tirado do poder e vai pastar, porque fosse cruel, porque buscasse outros deuses. Imagina esse Nicolás Maduro, que está fazendo da Venezuela aí um verdadeiro caos, porque se ele fosse realmente bom, a Venezuela não teria sofrido isso. E se ele fosse humilde, ele já saía do poder e mandava alguém, de fato, estar lá para ver se melhorava a Venezuela. Ou seja, se ele pensasse realmente em toda a população, em todos os venezuelanos, de fato não existiria isso, né? Mas aí o que acontece? Tem até mesmo pastores favoráveis a ele, como aqui no Brasil, por conta de programas sociais, de Bolsa Famílias, né? E aí acabam de uma maneira totalmente equivocada fazendo prosélitos, seguidores, né? Por conta do alimento, por conta do benefício, por conta de um emprego público, um cargo público ou coisas dessa natureza. E, em contrapartida, a maior parte da população da Venezuela sofre. Eu já disse aqui que nessa última eleição, mais da maioria não votou, se absteve. Maduro não tem a unanimidade na Venezuela. Dos 40 e poucos por cento que votaram, ainda ele foi eleito por bem poucos por cento. Me parece que 30%, olha, um pouco mais de 30%. Então quer dizer, se fazer uma contagem rápida aí, mais de 70% da Venezuela, ou dos venezuelanos, são contra o próprio Maduro, né? Porque os outros teve outras porcentagens, em 4, 5 disputando, então você faz um cálculo aí, ele teve quase 30%, me parece, os outros foram tendo 20, 17 e por aí em diante, né? Até dar o 100% do 40% de que votou na Venezuela, né? Então, só para você ver como as coisas são. Querer, de fato, tudo no seu poder, ser uma pessoa que venha dominar tudo, né? Depósita, tá? Que é o nome correto, um autoritário e tal, e que só a verdade dele que vale, né? Não tem nenhuma humildade. Mas vamos ver o que vai acontecer. É óbvio que não seria bom guerra, né? É óbvio que o melhor que ele deve fazer é recuar, porque se a maioria não quer, por que o camarada vai fazer aí conflito, resistência, se de fato ele não tem a unanimidade próxima dele? É para pensar, né? Não é a questão nem da unanimidade, é da maioria. Bom, deixe o seu like, já foi até um Gospel News bastante extenso, comente, tá? Puder ajudar o canal, ajude, e até a próxima. Lembrando que o Gospel News vai no ar de segunda a sexta, né? Sempre aí próximo do meio-dia. Dificilmente agora eu estou conseguindo colocar os vídeos perto do meio-dia por conta de um trabalho que eu tenho que fazer para editar, e demora muito o próprio vídeo, tá? Mas aí até antes das 2 ou 3 horas da tarde está o Gospel News. Abraço e até na segunda-feira.